Você fez polinizações, gerou muita vagem e de repente, pelo período de chuva ou de frio, você não vai poder germinar elas agora e não sabe como armazenar? Ou você tem muitas rosas, muitas de várias cores e está pensando em fazer polinizações e não sabe o que fazer? Existem algumas regras e fica com a gente hoje que eu vou te ensinar um bocado de coisa. Bom dia! Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Biano Albuquerque, sou um pequeno colecionador e produtor de rosas do deserto. E seja bem-vindo ao nosso canal. Ele foi criado para amigos e clientes que têm dificuldade no cultivo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre polinização e armazenamento de sementes. Antes de ir para o armazenamento, vamos falar da polinização. Pessoal, diferente do que muita gente imagina, o processo de polinização, a primeira coisa que você deve se preocupar é com o período, tá? Por que eu falo o período? Por exemplo, vai casar certinho aqui com o que eu estou falando para vocês, tá? A gente aqui no Nordeste passa 6 meses de chuva e 6 meses de sol pleno, apesar de que esse ano não teve esses 6 meses de sol pleno. Então, eu sei que uma vagem, ela vai passar de 3 a 6 meses para poder ficar pronta. Tá? A grande maioria com 3 meses está pronta, mas algumas chegam até pertinho dos 6 meses. Então, eu sei que no período de chuva ou frio, que é o caso dos nossos irmãos do sul, as plantas elas sofrem, o metabolismo altera, tá? No nosso caso aqui a gente tem muito problema com fungos, então o período ele é muito importante. Você tem que ver um período em que a planta possa exercer o seu papel de mamãe de forma que não a prejudique, tá? Então esse é a primeira coisa que você vai se preocupar. A segunda coisa com que você vai ter que se preocupar é com o que você quer produzir, tá? Então, o que é que você vai fazer? Ó, aqui é a minha Júlio César, tá? Deu uma florada bonita. Júlio César tem uma característica bem interessante. Algumas floradas ela sai com tons mais vermelhos, tá? E outras floradas ela sai com tons mais amarelados. Eu fiz uma polinização nela, que me deu só uma vagem, tá? Aqueles do canal que estão querendo sementes, infelizmente não terão dela, porque essa vagem vai ficar comigo. E eu não pensava em polinizar ela. Por causa disso aqui, ó, tá vendo essas cores aqui, avermelhada? Isso significa que é alguma deficiência nutricional. E quando fica assim avermelhada, geralmente é fósforo. Mas com a adubação que eu estou fazendo, ela já mostrou que está se recuperando. Então eu vou fazer aqui mais nessas flores, vou polinizar somente mais 2 para não forçar ela. Tá? Vou colher essa e vou fazer 2 polinizações. Aqui é a minha Chrysanthemum, tá? Um tonzinho amarelo, aí a primeira camada de pétalas em tons bordô. Tá? O que elas têm em comum? Quando eu digo o que você visualiza, tá? Vocês veem que ela não é amarelo fechado, elas têm tons. Então, se você quer reforçar ou realçar nas filhas os tons amarelos, então você vai procurar amarelas fechadas. Tá? Outra coisa, se a sua rosa tiver... Ó, aqui é a nossa bridal, já comecei a colher as sementes, viu? As vagens, já tem sementes lá. A nossa bridal, ela tem 4 camadas de pétalas por planta. Então você nunca
vai usar uma outra rosa que tenha mais do que 2 camadas de pétalas. Quando ela ultrapassa as 3, a partir de 4 ou 5, eu procuro polinizar sempre com singelas. E como lá é tom fechado, eu procuro plantas que tenham tons também fechados, para tentar realçar e preservar isso. Só polinizo com uma dobrada se realmente não tiver nenhuma singela aberta, tá? Você vai tentar preservar os tons, tá? Se você quer tons mais escuros, roxas, aqui é a nossa amora, você vai procurar tons roxos. Aqui é a dama da noite. Ela está muito jovem, tá? É outra coisa que vocês têm que prestar atenção também. Não adianta você pegar uma planta muito jovem e polinizar ela, tá? A princípio, teoricamente, ela floriu uma vez, já está pronta para ser mamãe, poderia dar uma vagem. Mas na prática não funciona assim, tá? Uma planta muito jovem como essa aqui, só uma vagem para ela, ela vai suportar, mas vai sofrer muito, tá? Você tem que levar em consideração também que quando ela começa a produzir a vagem, o crescimento dela praticamente para, tá? Vai crescer muito lento. Então você vai procurar plantas com mais de 1 ano, tá? Seria o ideal, já com o caudex mais robusto, para poder polinizá-las, tá? Ó, essa aqui foi polinizada com a dama da noite, ó, já deu certo. Não irei polinizar mais essa aqui, vai ficar só nessa vagem, por causa da idade dela, é uma plantazinha jovem. A amora, ó, foi polinizada, não sei ainda se deu certo. E vou aproveitar mais uma vez aqui essa flor da dama da noite para polinizar a aurora. 3 camadas de pétalas e 2 camadas de pétalas. Se fosse 3 e 3 eu já não faria, tá? Isso sou eu. Você vai visualizar também, às vezes, o que você quer. Ó, aqui, para quem conhece, é a nossa Black Lover. E essa aqui é uma minha de sementes. Ela preserva muito essa minha de semente, essa parte escura aqui, ó, da borda. Nasce num tom vermelho muito lindo, que chega a brilhar quando o sol bate, tá? Elas têm umas pequenas semelhanças, ó. Mas eu acho muito legal essa parte branca aqui da Black Love, que ela não vem degradê, ela praticamente para de uma vez. Aí eu quero transmitir um pouco disso para aqui, e essa parte escura, que essa minha conserva ainda mais do que a Black Love, é para aqui. Estou fazendo aqui entre elas polinização cruzada. Novamente, plantas jovens, tá? Que só vou fazer mais uma polinização para ter certeza, garantir que vai dar certo e pronto. Essa aqui, ó, é uma planta minha de sementes. Essas vagens não foram planejadas. Veio um inseto aqui e infelizmente deflorou a minha florzinha aqui. Essa rosa aqui, perfumada, 3 camadas. Ela é uma homenagem à minha mãe e uma ex-sogra minha, tá? Todas as duas têm o apelido de Rosinha, então eu coloquei o nome dessa planta aqui de Rosinha. Eu vou agora, já que ela teve vagens, né, por um inseto, eu vou dar, ela está muito florida, vou polinizar ela mais uma vez aqui para completar mais uma com essa moça aqui, ó. Vendo que ela tem as bordazinhas bem vermelhas, eu quero ver se intensifica um pouco mais aquela cor, ó, nessas bordas aqui, ó. Não ficaria show? Estão conseguindo entender agora o que eu estou tentando passar para vocês? Vamos a outra coisa aqui interessante para vocês verem, tá? Ó, essa moça aqui,
foi uma das de sementes que eu comprei da Polônia que permanecem comigo, tá? Já é uma planta, ó, já tem uns 2 anos. Foi uma mamãe muito boa, tá? E essa aqui a maioria de vocês conhece, é a Rihanna. A Rihanna, ela produz pólen, tá? Mas eu não quero polinizar ela aqui, porque aqui é um enxerto de uma cliente que só vai vir pegada daqui a uns 10 dias, tá? E daqui a 10 dias, essa rosa aqui, ó, já não estará mais aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para polinizar, retirar o pólen da Rihanna e polinizar essa moça. Lembra do que eu falei? A partir de 3 camadas, né? Lá para as 4 camadas, eu só polinizo com singelas. Só será polinizado com uma dobrada em último caso, tá? Conseguem ver o que eu estou querendo aqui? Ó, a Rihanna, ela tem tons escuros, tem tons brancos. Essa jovem aqui, ó, também tem. Esse branco que você vê aqui, quando ela abre, ele abre amarelo, tá? Então eu acredito, pelo menos na minha concepção aqui, que vai dar boa essa mistura dessa jovem com essa. Vai dar alguma coisa bem interessante. Essa mocinha aqui, ó, para quem não conhece, é a Family Rose. Linda, né? Desde o dia que eu adquiri essa planta, que eu sonho em polinizar ela com a Mick ou com a Óssola. O que eu quero com essa polinização? Eu quero gerar algumas plantas com isso aqui, ó, os tons brancos nas bordas. E parece que esse ano vai dar certo. Eu tô ali com a minha Mick e a Óssola, tudo com botõezinhos bem pequenos, tá? Vou polinizar elas e vou, com essa polinização também, ó, realçar um pouco mais essa cor dela, tirar mais desse rosa e escurecer ele um pouquinho mais, tá? As amarelas, se você quer tons fechados, tá? Então procure as plantas com tons mais fechados. Essas aqui, ó, essas aqui são tudo amarelas minhas, das minhas polinizações aqui de sementes. Nenhuma dessa aqui eu vou polinizar ela. Elas estão aqui só para me fornecer o pólen, que eu vou polinizar essas moças aqui, tá? Vou polinizar essas moças, tá? Eu estou separado com umas 30 amarelas, minhas, todas de sementes, que elas serão polinizadas só para o próximo ano, tá? Para o segundo semestre do próximo ano, eu estarei com muita semente de amarelas, tá? Que estará disponível. Vamos dar uma paradinha por aqui, depois a gente passa para a parte de armazenamento das sementes. Ó, você fez a polinização, colheu as sementes, tá? Você vai colocar as sementes numa vasilhazinha ou numa peneirazinha, tá? A peneira é até melhor, mas no meu caso aqui é porque eu não fico muito tempo e o vento aqui é muito forte, tá? E vai botar ela para secar na sombra. Ela vai ficar 5 dias na sombra. A gente tá falando de armazenamento, tá? Aqueles que querem plantar, já querem germinar, saindo daqui já pode germinar, não tem problema nenhum, tá? E inclusive você pode germinar ela deitada, ou se ver essa parte aqui, ó, você pode germinar ela em pé, tá? Só que ela tem que estar assim, ó, essa parte daqui tem que ser, toda semente que tiver virada para cá, ela tem que ser enterrada. Essa parte aqui fica para cima e essa parte de cá fica para baixo, tá? Ela já nasce sem a casquinha e cresce rápido também. Vocês quando forem germinar vão ver. Colheu, bota para secar, tá? À sombra, no vento, não no sol, tá? Vai passar uns 4, 5 dias. Por que isso? Você vai tirar toda a umidade dela, ó. Ela
quando abre da vagem, ela tá umidazinha, tá? É marrom, um tom amarronzadozinho da umidade. Aí, à medida que você bota para secar, ela vai alterar um pouco a cor, dependendo da polinização que se fez. Depois que ela estiver seca, se o período na sua região não estiver favorável para semear, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um papel alumínio, tá? Fazer uma espécie de envelopezinho, ó, enrolar ele todinho, vai marcar, tá? Identificar, se você tiver várias, vai colocar ela dentro, ó, fecha todinho para tentar tirar a umidade e vai colocar na geladeira, não no freezer lá em cima, na porta, tá? Por que na geladeira? Porque você vai livrar ela da umidade, ela vai permanecer sempre sequinha aqui e o papel alumínio vai afastar ela da luz, porque a luminosidade, se você armazenar ela aberta assim, ó, com o tempo é que vai fazer ela perder a taxa de germinação. Ela estando assim, pode deixar ela lá na geladeira 10 meses que você ainda vai ter uma taxa de germinação de uns 80%. Tá? Abração a todos. Qualquer dúvida podem botar aí nos comentários do vídeo. Tchau.